Hello estudantes, hamutkaw itse bahal resolução ba exercício 3 números. Exercício 3 números irne em relação ao tópico husi compostos hidrocarbonetos. Perguntas primeiro husi exercício irane maka dê o nome de cada hidrocarbonetos de estrutura racional apresentada. Itat fonara ba compostos hidrocarbonetos iha estrutura nebe apresenta iha número 1A até número 1D. Número 2, ne perguntas de a fórmula racional e fórmula de linhas dos seguintes hidrocarbonetos. Ita tu desenha fórmula racional e fórmula de linhas usi. No narang composto orgânico ninia, narang hidrocarbonetos ninia, iha número 2A até número 2D. Perguntas 3. Determina número carbono primário, número carbono secundário, número carbono terciário, número carbono quaternário e determinamos fórmula molecular usi estrutura hidrocarbonetos nebe apresenta iha número 3. Turmai, você acompanha resolução de cada números nebe maka você halo resolução iha quadro turmene. Perguntas número 1. Dê o nome de cada hidrocarbonetos, a cadeia ou estrutura racional representada. E a resposta é a explicação do irmão. Resposta é número 1. Número 1 A, B, C, no D. Número 1 é a naran ba estrutura racional siranebe apresenta iha A, B, C, no D. Tahare uluk número A. Estrutura da fórmula racional idah nesane onsa ita fonara. Regra primeira fonara ba cadeia ramificada sira ihalkano primeiro tem que hili cadeia principal cadeia deve maka existe carbono barakli. Osirne ita hare estrutura número A ita hare ita buka cadeia sanak principal sanak deve narukli ita surau sine 1 2 3 4 5. Você rohan irne ba rohan sore ne ba hetang carbono 5. Quando ita cleo tung hanesane 1, 2, 3, 4, 5, 6 cleo hanesane carbono iha 6 keras kaneng keras. Anta ida nema carbono barak cleo ida nema hanara cadeia principal. Anta ita escolhe ida ne ita ker kaleo tia ida ne sai cadeia principal ita sai cadeia principal. Ida neve lapam cadeia principal iha regra segundo ita adete kata hanara radikal. Radikal iha carbono ida, radikal iha siluk tang, carbono ida tang. Ida ne ita hanara radikal, ida ita hanara radikal tambah la partisipa iha cadeia principal. Radikal nebe existe carbono ita hanara metil. Radikal ida siluk mos existe carbono ida ita hanara metil. Tuir mai regra terceira ita for numera samba cadeia principal husi rohan ida ba rohan seluk ninia kriteria maka radikal tem que retar número que ita hal número são husine 1 2 3 radikal kona é carbono número 3 quando ita hal número são husi rohan seluk 1 2 3 radikal fati retar é carbono número 3 ita hal número são husinemos carbono retar número 3 ita hal número são soremos radikal retan número 3. Então, conforme ita hal numeração usinemos dia, usoremos dia. Mas biar questão ira né, hal numeração usine. Conforme ita usoremos hanesande 3, 4, 5, 6. Condição hanesande ona yang ita fonara. Primeiro fonara ba radikal ser radikal ida hane, radikal ida sore. Radikal ida hane liga ba carbono número 3 susi cadeia principal. Total 3. Radikal ida selu liga ba carbono número 4 mais b nia modelo hanesan ia carbono número 3 então ita hakar kamutuk 3,4 quando rua makanesan iha regra 4 hatete kada tau prefixo d quando tol makanesan tau 3 mais b iha estrutura neso rua makanesan então tau d 3,4 d radikalnya narang metil ikus liu radikal ser seluk lai hona ita fonarang ba cadeia principal carbono hamutuk neng ita hanarang hexano. Número B primeiro ita nafati hili cadeia principal
cadeia nem existe carbono baracleu. Tá T5 ele T5 1 2 3 4 5 quando está cleu tumba atrás 1 2 3 4 5 hanesan det tá cleu hanesanemos hanesan 1 2 3 4 5 então estrutura ini tá cleu saemos nia carbono máximo carretan 5 det então conforme te hili ida sai cadeia principal questão ida né ao hili balos det hili ida né sai cadeia principal ida ne latama cadeia principal itahanara radical ida ne latama cadeia principal itahanara radical ne bem existe carbono rua itahanara etil carbono itahanara metil carbono rua itahanara etil ya condição ida ne radical ini existe carbono ida rua itahanara etil terma número samba cadeia principal ne ohi ita risco haleu hal número sang husirohang ida barohang selu kriteria maka radikal tem heta número que hal número sang husine 1 2 ida rua tolu radikal heta número tolu quando surah hus número sang husore 1 2 3 na fate número 3 surah sole número 3 surah sore ne vamos número radikal heta número 3 então conforme te escolha e caso ne hal número sang husine 1 2 3 4, 5. Se está você sine vamos, hanesan de torcer resultado hanesan. Condição hanesan e rei ita fonara. Primeiro fonara uma radical. Radical e rei ne ida det. Diga ba carbono número 3. Radical ne existe carbono rua ita hanara. Etil sino carbono rua. Il significa narang radical ne. Depois narang termina ho narang cadeia principal carbono hamut lima. Lima ne ita hanara pentano. Pent significa carbono 5, ano significa os família alcanos nia. Turmai ba número C. Número C ihane estrutura ne ou fórmula racional ihane apresenta fórmula nebe maka laiha ramificação, laiha ramificada skala ya sana. O sine ita fonaran direita de ihane carbono ida, rua, tolu, hat. Karbon hat ne ta sebut termin ha ano tambah ligação entre carbono ya simples ka usi família alcanos nian termin ha ano butano ba número D estrutura ini sana ka forma racional ne ya sana então ita tem que buka ulu cadeia principal sini ita buka cadeia principal carbono ida rua tolu hat 5 quando ita cleu kanesane ida rua tolu hat tam cadeia principal tem que preencher número carbono baracleu então tem que halai tesi 1 2 3 4 5 tambah 5 baracleu do que 4 ida nebe latama cadeia principal hanar radical ida ne radical nebe existe carbono ida hanar metil met carbono ida il significa radical ida selukmos existe carbono ida metil tambah terminal il tambah radical agora tu irmai ba terceiro hal número samba cadeia principal sanak tem que hetan o radical tem que hetan número que tal número são os ne 1 2 radical hetan yang número 2 quando ita hal número são sorry 1 2 3 radical hetan yang carbono número 3 tuir kriteria radical tem que hetan número que então ita tem que akara kalakoi tem que hal número são usine atu hetan radical número que 1 2 3, 4, 5. Condição prontona ita fonaramba estrutura idane. Primeiro fonaramba radical sira. Radical idane metil liga ba carbono número 2. Radical metil ida selmos si iha liga ba carbono número 3. Hanesan detne haker hamutu pet. 2,3 como rua ita prefixo di. Radical narang metil. Depois carbono ida rua tolu hat 5 cadeia principal carbono ida 5 pent sini carbono 5 termina ho ano pentan ida nema resposta usi número 1 termai tamba perguntas número 2 ne perguntas maka de a forma racional e forma de linhas dos seguintes hidrocarbonetos número 2 ne ita do desenha fórmula racional e fórmula de linhas susi
hidrocarbonetos nebe apresenta nia narang sira iha número A até número D. Turma, ita acompanha muito na resolução. Número 2A, kita desenha uluk makan nia formula rasional. Atau desenha formula rasional, kita hare makan nia narang kadea principal. Narang kadea principal anara heksano significa karbon iha neng. Kita desenha karbon ida, rua, tolu, hat, lima, neng. Carbono número 3 iha radical etil 1, 2, 3 iha etil. Etil hagar sabaleten tumaimos conforme. Se haga radical etil ne modelo hanesane se haga 2, se haga 3 carbono iha rua ne makanara etil. Carbono número 2 iha metil. Carbono número 2 nafat iha metil. Di ne tambah rua ne kita di. Carbon 1, 2 iha metil ida. Met sini karbon ida se haga 3. Carbon número 2 nafat iha metil tang 1, 2 iha nafat metil ida desenha tumai trai se haga 3. Agora radical narang sira ita coloca autona ikus liu ita coloca hal completo hidrogênio ba cada carbono nebe existe iha ne. Usine ita hare karbon ida primeiro iha ligação ida aumenta haga todo par hat tambah tir kriteria cada carbono ida tenga ligação hat. Carbono ida segundo ligação ida rua tolu hat tentang completo na precisa tahu hidrogênio. Carbono terceira ligação ida rua tolu aumenta ida haga ida par hat. Carbono ida 4 1 2 ida rua aumenta haga rua par hat. Carbono sanesa ida rua ligação rua aumenta hidrogênio rua. Carbono ini ligação ida aumenta hidrogênio tolu. Nah, ini mak resposta usi formula rasional. Agora, a pergunta né, haru como ita tu desenha a fórmula de linhas. Desenha a fórmula de linhas, ita hare na fatin iha cadeia principal leve um intensiva, traço muito kira. A ligação entre carbono e hira, traço iha ida ida rua tolu hat lima. Traço hamutu lima. Ita desenha a fórmula de linhas, traço ida rua tolu hat lima. Ita sura número carbono karik ita husi sura ne secundet 1, 2, 3, 4, 5, 6 ida rua tolu hat lima ne. Karbon número 2 traço ida sae 1, 2 traço ida sae. Karbon número 2 nafatin traço ida tung 1, 2 traço ida tunta. Karbon número 1, 2, 3 ia traço ida tung ta mutu rua 1, 2, 3 traço ida tung. Quanto lurus dit la hal diferença entre ida selo kan tal kinetic para hal diferença. Ida nemak formula de linha susi 3 etil 2 juga 2 dimetil hexano. Agora, para número B, na fatin ita desenha uluk nia formula rasional. Hare na fatin nia narang cadeia principal hexano carbono iha ne. Ida rua tolu hat lima ne. Carbono número 3 iha etil dine tambah rua. Nara radical ne etil digaba carbono número 3. 1, 2, 3. Etil modelo muhanesane. Carbono número 4 iha etil ida tang 1, 2, 3, 4. Iha etil ida. Karas abaleten tumbak kai conforme. Termai, carbono número 2 iha metil 1, 2 metil ne sana sakar tu metrai sabaleten conforme. Agora naran radical sine coloca autona hen ita halo completo hidrogênio. Carbono ida primeiro hidrogênio a ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Carbono ida segundo ligação ida rua tolo aumenta hidrogênio ida par hat. Carbono ida terceiro ida rua tolo aumenta hidrogênio ida. Carbono 4 ida rua tolo aumenta hidrogênio ida. Carbono 5 ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono ikus liu e ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Tema desenha nia fórmula de linhas. Narang cadeia principal traço entre carbono e hira. Ida rua tolu hat lima. Fatin lima. Ida rua tolu hat lima. Carbono ida rua tolu hat lima ne. Carbono iha ne. Carbono ida rua traço ida tung. Ida rua traço ida tung. Carbono ida rua tolu traço ida tung depois tuntang. Ida rua tolu traço ida tung. Tal diferença dia nucleonetic. Carbono ida rua tolu hat. Ida rua tolu hat ya traço ida tung. Depois tuntang. Ida rua tolu hat. Traço ida tung. Depois tuntang. Nah, ida maka fórmula de linha susi 3,4 dietil 2 metil hexano. Agora para número C. Número C 3 etil 4 propil heptano. Nia fórmula racional isa. Heptano o narang principal. Cadeia principal heptano significa karbon. Hepne karbon iha hitu. Ida rua tolu hat lima neng hitu. Carbono número 3 iha etil 1, 2, 3 iha etil sabalete nga tung conforme a vontade. Se haga 3 cleutesica lurus tung conforme. Se haga 3 narang katak radicalne existe carbono iha rua. Termai 4 iha propil 1, 2, 3, 4. Propilne carbono iha tolu. Saba como iha traik ne susar tuang ta desenha sabalete propil. Propil carbono iha tolu.
C, rua, tol. Atau C dan ligação rua aumenta hidrogênio rua, C na ligação rua aumenta hidrogênio rua, C na ligação ida aumenta hidrogênio tol. Naran radikal sira coloca o tanau sanak radikal sira tautiana, ene tautiana ita hing hal completo hidrogênio. Carbono primeiro iha ligação ida aumenta tol. Carbono segundo ida rua aumenta rua. Carbono ida terceiro ida rua tolo aumenta ida. Carbono ida 4 ida rua tolo ligação tolo aumenta ida. Carbono ida 5 ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono sexto ida rua aumenta hidrogênio rua. Carbono icosliu ligação ida aumenta hidrogênio tolo. Ida nemak fórmula racional fusi 3 etil 4 propil heptano. Agora fórmula de linha soisa. Tarik cadeia principal nafati. Traço entre carbono hira ida rua tolo hat 5 ne. Tam traço ida rua tolo hat 5 ne. Surah carbono karik ida rua tolo hat 5 ne itu. Carbono número 1, 2, 3 e traço ida tum tesik. 1, 2, 3 traço ida tum, depois tesik. Carbono número 1, 2, 3, 4 traço ida sae, tesik, depois tesik tam. 1, 2, 3, 4 traço ida sae, depois tesik. Halo sana. Para model diferença entre traço ida e traço silo, kita haremos. Então, fórmula de linha sini sabalete mas conforme tam fatin la ia ou la desenha sabalete. Ida nem fórmula de linha susi trajetil 4 propil heptano. Número D, pentano. Pentne carbono iha 5. Então, kita desenha ida rua tolo hat 5. Ligação entre carbono. Narang radikal sir lah ya. Então, kita desenha de formula lahir ramificasi. Oh, narang ini lahir. Ini formula lahir ramificasi. Carbono ini primeiro ligação ida aumenta tolo. Segundo ligação ida rua aumenta hidrogênio rua. Terceiro ida rua aumenta hidrogênio rua. 4 ida rua aumenta hidrogênio rua. Ini ida aumenta hidrogênio tolo. Agora, ligação entre carbono, desenha a fórmula de linhas. Ligação entre carbono hira ida rua tolo hat. Ida rua tolo hat. Dan nemak fórmula de linha susi pentano. Fórmula racional fusi pentano. Resposta fusi número 2 hotuan. Tu irmai tentang perguntas número 3. Número 3 ne perguntas determina o número de carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Depois de determinar o número de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, determinamos fórmula molecular usi estrutura nebe apresenta iha número 3. Atau hatene ne resolução tahare iha quadro tu irmai. Tu irmai resposta número 3. Número 3 ne perguntas maka tu determina número carbono primário, carbono secundário, carbono terciário, carbono quaternário. Depois tu irmai determinamos fórmula molecular usi estrutura ini. Primeiro kita determina ulu carbono primário, secundário, terciário, no quaternário. Carbono primário iha ne hira, ne número hira. Carbono secundário número hira, no carbono terciário número hira, no carbono quaternário iha número hira. Carbono primário, carbono nebe halu ligação ida ao carbono selo. Ita hare estrutura ne carbono ne halu ligação ne ida de tahanan carbono primário. Carbono ne usanesa halu ligação carbono ida selo de tahanan primário. Ida ne hanesa primário. Então carbono primário hamutu 5 ida rua tolo hat 5. Carbono tu carbono secundário. Carbono nebe halu ligação ho carbono rua selo. Usirne ita hare carbono ini halu ligação ida ba carbono sori. Altan ligação ida ba carbono sori. Carbono ini tahanan carbono secundário. E a estrutura ini carbono secundário ihane iha ida de. Então carbono número carbono secundário igual a 1. Tu irmai número carbono terciário. Número carbono deve halu ligação ho carbono tolo selo. Usi estrutura ini tahare carbono ne halu ligação carbono ida lete. Altan ligação carbono sori. Altan ligação carbono sori. Carbono ne halu ligação carbono tolo selo. Kita naran carbono terciário. Estrutura caso ini estrutura ini existe carbono terciário iha número ida de. Tu irmai carbono quaternário. Carbono ne halu ligação ho carbono hat selo. Caso ini tahare carbono ini hal ligação carbono ida lete. Altan ligação carbono sori. Altan ligação carbono sori. Altan ligação carbono sori. Ne ligação carbono hat. Carbono ida ne tahana carbono quaternário. Como ini existe número carbono quaternário ida de. Tahu número carbono quaternário igual a 1. Agora está determinando número carbono primário, número carbono secundário, número carbono terciário, número carbono quaternário. Tu irmai está determinando fórmula molecular fusi estrutura ini.
Fórmula molecular estrutura idane ita determina baseada ba fórmula geral husi alcanos ninian tamba estrutura ini husi familia alcanos. Fórmula geral alcanos ini maka CN2N mais 2. Sen simbol carbono, H simbol hidrogênio, N número átomo de carbono. Agora, número átomo de carbono ihane ihira ida rua tolo hat lima ne hitu walu. Então C ia 8. Depois H 2 vezes 8. 2 vezes 8 mais 2. Fórmula molecular size é 8. 2 vezes 8 16 mais 2 H 18. Fórmula molecular se estrutura ini maksud 8 H 18. Tabel determina lius fórmula molecular belmos sura manual itare usina estrutura ne karbon ida rua tolu hat lima ne hitual C8 H 3 5 6 9 12 15 18. Então sura manual mesti ya. Ita sura baseada na fórmula geral mesti depende idedeknya maneira. Dan resposta oficial pergunta C. Obrigado pela atenção, toma.